e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Quero estar assentados por gentileza. Uma satisfação poder estar com todos vocês nesta GO para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu ver aqui o presidente dessa convenção, pastor Carlos Nogueira, pastor Heloísa, uma grande satisfação poder estar com o senhor que dirige esse tão grande trabalho. Saudando o senhor e saudando todos os demais membros dessa mesa diretora, presidente da junta também, como também todos os seus liderados. Pastor Eliseu, que representa aqui os bispos, receba o nosso abraço, nosso carinho, nosso apreço. Pastor Isaías Negrão, grande amigo, pastor Elizabeth, Deus em Cristo Defensor, pastor Antonildo, pastor Ednar, e a todos aqueles que fazem parte da história dessa convenção desse Estado, que Deus em Cristo os abençoe. Aos cantores que me precederam, que louvaram ao Senhor com tanta graça, que a boa mão de Deus os acompanhe. Irmãos, eu estou vindo de uma dengue, há poucos dias eu estava quase morto, mas ressuscitei para a glória de Deus. E eu cheguei aqui de algumas viagens, ainda bem que Deus usou o pastor Carlos Nogueira para me deixar quieto ali no quarto do hotel, um dia e meio, para eu poder refazer um pouco as forças, e com certeza Deus nos dará, entre hoje e amanhã, reuniões maravilhosas. O texto que olha nós acabamos de ler nos mostra o momento em que Jesus ele está subindo da Galileia em direção a Jerusalém. No exercício do seu ministério, Jesus ficou praticamente todo o período na Galileia, e entre pescadores e marceneiros, depois dele ser desprezado em Nazaré, ele é hospedado em Cafarnaum, e lá ele cumpre a sua missão sem muitos problemas. Mas Jesus sempre orava e ele buscava a orientação dos céus para ele mesmo poder entender a hora que ele deveria se apresentar em Jerusalém. Quando Jesus entendeu que era a hora dele subir para Jerusalém, ele também compreendeu que lá em Jerusalém ele se entregaria na mão dos malfeitores, ele seria julgado e condenado, seria levado para a morte de cruz. Durante todo o seu ministério na Galileia, ele andou pregando na beira do mar, entre os pecadores, comendo com publicanos, e ele sempre, no exercício da sua função, ele cumpriu os propósitos dos céus. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele não se manteve 8 dias, até que os homens pudessem o prender e levar para o tribunal.
Quando nós observamos a chegada de Jesus em Jerusalém, nós vamos ver que ele não celebra, ele não festeja quando ele entra pelo Monte das Oliveiras. Por sinal, ele chora quando ele olha para Jerusalém e ele abre a sua boca e sai aquelas palavras que até hoje tocam na nossa alma: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles a qual te são enviados. Quando Jesus ele faz essa menção, ele está falando de uma cidade que não recebe bem os profetas, de uma cidade que não está aberta à unção e ao poder que vem do alto. Jerusalém, que fora construído o templo por Salomão, Jerusalém do rei Davi, foi 30 vezes sitiada, 15 vezes conquistada, 10 vezes completamente destruída, ela não está preparada para receber o Salvador do mundo. E Jesus, nesse lamento, ele vem de uma jornada entre o caminho da Galileia e até a chegada de Jerusalém. Nesse percurso, quando ele decide, e ele entende, e ele ora, e ele busca no Pai saber se aquele era o momento dele subir, ele ora a Deus e ele pergunta, ele questiona, até na oração sacerdotal ele fala: é chegada a tua hora, a minha hora, glorifica o teu filho para que o teu filho também te glorifique. Quando ele sai da Baixa Galileia e sobe na direção de Jerusalém, ele manda os seus discípulos à sua frente para preparar pousada, um lugar para que ele pudesse descansar no meio de uma aldeia de samaritanos. Seria a segunda via de acesso para que ele pudesse ir na direção de Jerusalém. A primeira via seria pelo caminho que fica dali no Jordão, conhecido como caminho da Pérea, que ele passaria por aldeias de beduínos do deserto e chegaria de uma forma mais prática e rápida em Jerusalém. Mas ele não teria um encontro com uma multidão, ele não teria a oportunidade de evangelizar mais pessoas. Ele teria a terceira via, que seria que passaria por Jericó, e ele abre mão da terceira via para ir pela segunda via, que é o caminho que passava por meio de uma aldeia de samaritanos. Mas para a frustração dos discípulos de Jesus, quando eles são enviados para essa aldeia, eles não são recebidos. E diz a Bíblia que Tiago e Pedro ficam revoltados, e eles vêm, e Jesus chega, ou seja, João e Pedro vêm para Jesus e questionam com ele, dizendo o seguinte: vem cá, eles não te recebem, não te hospedam, e eles não te aceitam na aldeia. Assim como aconteceu nos dias de Elias, nos autorize para que nós venhamos a pedir para que Deus mande fogo do céu e os consuma, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que aconteça contra essa aldeia de samaritanos. Jesus ele abre a boca e fala para os seus discípulos, chamando-lhes a atenção, dizendo que o Filho do Homem não veio para matar a alma do homem, mas ele veio para promover a vida. E Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, ele mostra o caminho que sobe, e ele declara que ele está subindo para Jerusalém. E diz a Bíblia que os samaritanos não receberam, porque o aspecto dele era o aspecto de quem estava indo para Jerusalém. Ele tinha aparência de alguém que estava subindo. E Jesus então chama a atenção dos seus discípulos, dizendo: olha, quem sobe nem sempre é aplaudido, quem sobe nem sempre é honrado, quem sobe nem sempre é bem recebido, quem sobe nem sempre vai ser homenageado pelo meio do caminho. A verdade é única e crua: quem está subindo vai ser resistido. Quem está subindo vai ter que aprender a não receber aplausos, a não receber homenagens. Mas nem por isso nós devemos deixar de olhar para cima. Nós estamos no caminho que sobe. Aí Jesus fala para eles: eu não autorizo que vocês peçam para que desça fogo do céu. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não têm andado comigo? Quem sobe não deseja o mal. Quem sobe não deseja o juízo. Quem sobe tem misericórdia. Quem sobe tem compaixão. Quem sobe tem uma visão do alto. E Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, ele segue a sua caminhada, ele não perde tempo com os samaritanos. E ele vai por essa terceira via, que é o caminho que passa por Jericó. E quando ele se dirige na direção de Jericó, um jovem rico sai correndo ao encontro de Cristo
E aquele jovem vem para tentar comprar o plano da salvação. E ele, sendo proprietário de muitas propriedades, ele chega para o Cristo e fala para ele: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele sabia que os discípulos de Jesus, a uma noite anterior, tinham buscado hospedaria lá em Samaria e não foram recebidos. E Jesus não teve lugar para descansar. Agora ele chega para Jesus e fala: se lá eles te rejeitaram, eu tenho muitas propriedades. Eu quero que tu me diga o que eu faço para herdar a vida eterna. Se tu quiser uma casa, eu te dou. Se o teu problema é hospedagem, eu também te dou. E Jesus descobriu no coração daquele menino o coração de um materialista, de alguém que está com o coração na terra, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: olha, deixa eu te falar um negócio, tem observado os mandamentos? E aí ele fala todos que ele tem observado, e Jesus vê que a sua intenção não é tão ruim. Aí Jesus entra dentro do coração daquele jovem e descobre que ninguém havia descoberto. Jesus fala para ele: olha, é muito simples, se tu quiser conquistar a vida eterna, vai e vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí tu vem e segue, e assim tu terás o tesouro no céu. Jesus, ele fala bem claro para o moço: vai, vende, dá, vem e segue, e terás. Agora, o caminho é esse, o resto é contigo. Diz a Bíblia que o jovem que veio correndo voltou caminhando, frustrado, porque ele tentou comprar o plano da salvação. O presbítero da nossa igreja me procurou um tempo atrás e falou assim: pastor, eu tive um sonho. Eu falei para ele: quem tem sonho, diz a Bíblia, conte com o sonho. Então, conta o teu sonho. Ele é um grande empresário, dono de ferragem, dono de casa de matéria de construção. Ele falou para mim: pastor, eu tive um sonho que eu estava no supermercado fazendo uma grande compra. Quando passei na boca do caixa, eu paguei todas as compras que eu fiz. A menina pegou e foi me dar um troco na boca do caixa e me deu uma nota de R$50. Ela pegou do lado da nota, eu peguei do outro lado da nota, e aí a trombeta tocou. Eu comecei a olhar os crentes que estavam no supermercado subindo para o céu. E eu não sabia se eu subia ou se eu ficava com o troco. E aí o menino deixou eu me falar alguma coisa sobre essa situação e eu me acordei assustado. Eu falei: rapaz, deixa eu te falar um negócio para você, tá certo? Ainda bem que você veio falar comigo. Faz muito tempo que eu te observo e eu vejo que tu ama demais a tua casa de material de construção, a tua ferragem, e tu está vivendo a onda daquele rico, andando esplendidamente e regaladamente. Mas aquele rico deixou para olhar para cima quando estava no inferno, que não dava mais tempo. E eu vou te falar uma verdade: se Jesus vier hoje, tu fica na boca do caixa, tu não sobe. Porque quem é de cima pensa nas coisas que são de cima, quem é de baixo pensa nas coisas que são de baixo. Tem pensado muito aqui embaixo, então o teu coração está aqui, porque diz a Bíblia que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então o teu coração está aqui, tu é daqui, tu não vai subir. Falou: pastor, mas a palavra é dura. Eu falei: meu filho, não tem muito tempo para perder contigo nessa situação. Teu coração é unicamente materialista. Tu pode comprar um obreiro com um bom dízimo, mas Jesus tu não compra. Tu pode comprar pessoas com presente, mas Jesus, ele não troca o eterno pelo terreno. Você pode negociar com homens, mas com Deus tu não negocia. E eu lamento, porque a nossa Assembleia de Deus no Brasil começou a baixar algumas regras, e isso tem valido há cerca de uma década atrás. Não exigiu o que hoje estão exigindo para que as pessoas consigam chegar ao episcopado e serem verdadeiros pastores, porque agora baixou-se uma regra na Convenção Nacional, isso vale para quase todo o Brasil, para quase todas as convenções, que para ser pastor da Assembleia de Deus no Brasil tem que ter o segundo grau completo e o bacharelado em teologia, porque senão não vai ter condições de ser pastor daqui para frente da Assembleia de Deus. Os homens aqui na terra estão criando regras para colocar um espaladrapo na boca de Deus lá no céu, como se Deus precisasse de diploma para levantar o homem. Se hoje a mulher samaritana aparecesse entre nós, ela jamais seria missionária. Os discípulos foram na cidade para buscar alimento, passaram pela mulher e entregaram um folheto para ela, porque julgaram que ela era uma prostituta, e ela sendo rejeitada por judeus e por samaritanos, ela chega à beira do poço. Quando ela chega à beira do poço, Jesus não olha para o decote do peito dela e nem para as curvas das pernas dela. Jesus olha para dentro da alma dela e não vê uma prostituta, vê uma missionária cheia do Espírito Santo. Ela vai como prostituta e volta como missionária. Os discípulos não levam uma alma aos pés de
Jesus, mas ela leva uma cidade inteira. Porque Jesus não está olhando para o teu grau, para o teu nível social. Jesus olha para você de dentro para fora. E Jesus ainda continua sendo dono da igreja. A igreja ainda tem dono. Quem manda na igreja ainda é Jesus. Se Davi hoje, sendo simples pastor de ovelhas, estivesse entre nós, jamais ele seria obreiro da nossa convenção. Sabe por quê? Porque Davi vinha do campo, fedendo a ovelha, dormindo entre o rebanho. Não serviria para ser obreiro no nosso meio. Mas eu dou glórias a Deus, porque o Deus do céu não faz acepção de pessoas. E Ele ainda continua mandando na igreja. Pode ter um mecânico na tua igreja, um pedreiro, um jardineiro, um caminhoneiro, pode ser uma empregada doméstica. Se Jesus olhar no céu e achar graça dele, meu irmão, não coloca a tua mão. Se Jesus chegar e quiser levantar, Ele vai levantar, porque tudo é dele, vem por Ele e pertence a Ele. Agora, o que é interessante, vale a pena observar, é que o jovem quis comprar e Jesus não perdeu tempo com ele. Vai, vem te dar, vem cedo e me terás e compra. E Jesus segue a sua caminhada. E é lamentável dizer isso. Como nós tratamos bem aqueles que têm algo para nos oferecer. E eu falo isso diante da nossa convenção do estado do Rio Grande do Sul. É um dos estados mais materialistas que tem da nossa nação brasileira. Se chegar um pé rapado na igreja, vai morrer sentado no banco, ninguém enxerga a chamada de Deus na vida dele. Mas se chegar alguém com um carro importado e colocar o carro no estacionamento da igreja, com um bom terno, uma boa conta bancária, com perfume bom, quando observar que ele tem um bom recurso financeiro, em 30 dias ele já é consagrado. Aos cerca de 60 ele já é diácono, com 90 ele já é presbítero. 120 dias ele vai evangelista, com 150 ele já é pastor, com 180 dias ele já vira serafim, ele vai ser consagrado com 210 dias querubim, aí ele vai arcanjo ser consagrado, ele vira semideus do meio povo. Mas se aparecer alguém com uma moto fedendo a gasolina no pátio da igreja, endividado, com a vida arrebentada, e entrar e se assentar no nosso meio, ele pode morar no barraco no meio da favela, o céu se abrir para ele, ter uma palavra revelada, ser cheio de Espírito Santo, mas esse não chama a atenção de nós, não. Esse nós não queremos nada com ele, não. E Deus continua olhando do alto para baixo, dizendo que quem pensa nas coisas de cima são de cima, e quem pensa nas coisas de baixo são de baixo. Você pode negociar com homens, com Deus você não negocia, porque Deus ainda continua sendo o dono da igreja. A igreja tem dono e dono. Jesus não perde tempo. Jesus segue a sua caminhada. Diz a Bíblia que estando perto de Jericó, ainda fora da cidade, tem um cego mendigo sentado à beira do caminho. E Jesus passa com a caravana e o cego mendigo grita. Quando pergunta para alguém quem está passando por aqui, alguém diz é Jesus de Nazaré, e o cego mendigo grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele é repreendido para que se cale, ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda os discípulos levantar ele e trazer. Quando os discípulos não levantam e trazem ele, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. E Jesus fala para ele: então torna a ver, porque a tua fé te salvou. E ele recebe o milagre. O que o rico desprezou, o mendigo abraçou. Ô Jesus maravilhoso! O que não presta para você, presta para Jesus. O que não vale nada para você, vale para Jesus. E Jesus, ele opera um milagre na vida do Bartimeu, filho de Timeu, e ele segue a sua caminhada. E quando ele vai passando em Jericó, lá dentro da cidade tem um homem que não é mendigo, é rico. O nome desse homem é Zaqueu. E ele ouvindo falar que Jesus ia passar por ali, e ele tendo um problema. Qual é o problema dele? Pequena estatura. Ele usa o problema para ter um encontro. Inteligente ele. Tem pessoas que têm problema e fogem. Mas Zaqueu não, ele usa o problema para ter encontro. Aleluia! Coisa boa seria se você usasse os teus problemas dessa leão para ter um encontro. Tem pessoas que quanto mais problema tem, mais fogem.
Mas ele não, ele usou o problema para ter encontro. Diz a Bíblia que ele saiu correndo e subiu. E foi por meio dos arbustos da figueira brava para ver Jesus passar, porque ele quer um encontro. E Jesus vai passando. E quando ele vai passando, Jesus para debaixo do pé de figueira brava. E olha para cima e fala: ei, Zaqueu. Eu gosto demais desse texto. Eu amo essa passagem bíblica. Porque a multidão que acompanhava Jesus, se Jesus passa batido por debaixo do pé de figueira brava, ninguém ia ver o homem entre os arbustos escondido. Eu preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus do Brasil, em Belém do Pará. Não é a festa pentecostal dos últimos tempos. Com o tema da mensagem da dentro, eu não fiquei. E aproveitei para falar algumas coisinhas que, quem sabe, os outros não têm coragem de falar. Aproveitei que a liderança estava reunida. E eu fico pensando, se Jesus passasse por debaixo daquele pé de figueira, uma repórter da Rede Boas Novas de Comunicação veio e falou: pastor, hoje o senhor foi ouvido por 112 países do mundo, que é acompanhado pela Rede Boas Novas de Comunicação, sua pregação. Como é que o senhor se sente? Eu falei: eu me sinto como Zaqueu. Ele falou: não entendi não. Como é que o senhor se sente? Eu falei: eu me sinto como Zaqueu. Falou: dá para o senhor explicar? Eu falei: claro que dá. É que Jesus, quando ele ia passando, ele parou e viu. A multidão só contemplou Zaqueu depois que Jesus já tinha visto ele. Antes da multidão, Jesus tinha chegado primeiro. É muito bom pregar para vocês aqui e 112 países do mundo estão me acompanhando. Mas antes da multidão me conhecer, Jesus me conheceu, sabe onde? Dentro de um hospício. São ex-dependentes de droga. Com 23 anos tomei uma overdose, caí dentro de um hospício. Fiquei quase um ano internado sem saber meu nome. Nasci e fui gerado no ventre de uma macumbeira. Minha mãe, quando sentiu as contrações para me ganhar, antes dela ir para o hospital, passou pela terreira para tomar um passe da minha tia que estava incorporada. E a minha tia era parteira de campanha e falou: não vai nascer no hospital, vai nascer aqui. Eu nasci na palma das mãos do diabo. Com 5 anos de idade, meu pai morreu com 4 tipos de câncer. A única lembrança que eu tenho dele foi quando eu pedi um dinheiro para mim comer um picolé, que soltou uma moeda no meio das pernas e falou: vem aqui pegar. Quando me abaixei para pegar o dinheiro, ele me deu uma bofetada no meu rosto e falou assim: isso é para aprender, nunca pedi nada para ninguém. Com 13 anos eu conheci a maconha, com 14 a cocaína, com 15 anos comprei meu primeiro revólver. E a minha vida foi uma desgraça. Mas quando eu estava no fundo da CPI, no hospício, minha mãe foi fazer pacto com os demônios não ouviram minha mãe. Mas ela andou uns 3 quarteirões da casa dela, pediu socorro para tudo, 14 anos, encontrou uma senhora crente. Uma mulher pequenininha, mas cheia do Espírito Santo. Quando ela passava na frente da casa dessa senhora, viu ela cantando um hino de louvor a Deus. Quando ela cantava, minha mãe parou no meio da rua e falou: o que a senhora canta? Ela falou: olha, a minha Bíblia diz que quem está alegre canta, quem está triste ou aflito ora. Eu moro nesse barraco, cai nos pedaços, mas quem mora aí dentro comigo é Jesus Nazaré. Eu tenho 3 anos que ele me curou de um câncer no seio. E eu sou a mulher mais feliz que tem nessa cidade. A minha mãe falou assim: essa felicidade não está em mim, porque meu filho está morrendo no hospício, eu não sei quem recorrer. Aquela mulher levantou o dedo para minha mãe e falou assim: ele ia morrer, mas não vai morrer mais não. Porque eu vou fazer um mês de jejum pela vida dele. O meu Jesus vai lá dentro do hospício, vai tirar ele de lá para fazer dele o pregador da sua palavra. Quantos aqui creem que Deus fala por gente? Deus vai no hospício, usou um doido para falar comigo. O doido está até hoje dentro do hospício, eu estou aqui pregando para vocês, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Só para tu aprender um pouco da glória a Deus, minha mãe não é mais macumbeira, não. É líder de sua geração, para a glória a Deus. Só para tu aprender um pouco da mais glória a Deus ainda, na cidade onde eu fui internado como doido, eu fui pastor na maior igreja da cidade por 11 anos, porque tem Deus no céu, eu tenho milhares na terra. Quem tem entendendo esta linguagem pode abrir a boca e dar glória a Deus. Antes de vocês me conhecerem, Jesus, antes de eu conhecer vocês, Jesus já chegou na minha frente, Ele para, olha para cima e vê Zaqueu entre os arbustos e fala: ei, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Essa liderança de Jesus, como eu queria que nós pudéssemos ter um pouco dessa liderança de Jesus, essa visão de Jesus. Porque o Jesus que atendeu o mendigo fora da cidade, atendeu o rico dentro da cidade.
o Jesus que se relacionaram. O mendigo está no chão, o rico está em cima. Para o mendigo que está no chão, Jesus pega e fala para os seus discípulos: levanta e traz. Para o rico que está em cima, desce depressa. Jesus trata todos com igualdade. Quando eu não trato, Jesus trata. O rico ele faz descer, o mendigo ele levanta, para colocar todos no mesmo nível. Porque para Jesus não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem feio, não tem bonito. Não tem. Jesus não faz acepção de pessoas e nós não deveríamos fazer. O mendigo grita, Jesus entende o grito do mendigo. O rico está em silêncio, Jesus entende o silêncio do rico. Se tu gritar, ele te entende. Se você não tem força para gritar e está em silêncio, ele entende o teu silêncio também. O mendigo tem oposição e opositores. O rico também tem oposição e opositores. Quando o mendigo clama, alguém manda ele se calar. Quando o rico fica em silêncio, Jesus fala para ele: desce e desce, porque hoje eu vou posar na tua casa. Aí começa a murmurar e dizer que ele vai se hospedar na casa de um publicano, cobrador de impostos, que não vale o que come, que traiu a pátria judaica e se juntou com o Império Romano. Traidor da pátria. E os discípulos, acompanhados de uma multidão, ficam murmurando do lado de fora da casa. E Jesus dentro da casa do pecador. A oposição é para os dois. E Jesus sabe lidar com a oposição. Quem repreendeu o mendigo para que se calasse foram os mesmos que Jesus usou para levantar o mendigo. Eu gosto muito daquele texto do milagre lá de Cafarnaum do paralítico. Tinha tanta gente na porta que Jesus não, que os 4 missionários anônimos não puderam entrar no paralítico pela porta, porque quem estava na porta não entrava e não deixava os outros entrar. Mas eles não desistiram, entraram pelo telhado. Quando abriu o telhado, ele falou: filho, perdoados os meus pecados. E alguém dentro da casa murmurou, falando: que é esse para perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí quando o paralítico cai no chão, Jesus olha para os murmuradores dentro da casa e fala: para você saber que eu tenho poder para perdoar pecado, eu vou falar para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele entrou pelo telhado, mas ele vai sair justamente pela porta. Quem for a porta para ele entrar vai ter que abrir o caminho para ele passar. Quem mandou o mendigo se calar teve que levantar o mendigo, teve que levantar ele, porque Jesus não usa segundas vias, ele usa uma via somente. Jesus não é o atalho, Jesus é o caminho. Se alguém parou na porta para você entrar, não se preocupe, eles um dia vão abrir caminho para você passar, porque Jesus tem o comando de todas as coisas na terra. Quem quer servir a Deus e não tem oposição, então desista. Procure outra coisa para fazer. Eu só creio numa Ana ajoelhada quando uma menina fica de pé. Antes de eu me retirar do Piauí, eu vou orar para que Deus coloque uma meia dúzia de penina na tua vida. Porque o teu milagre está na tua oração. Mas quando tudo está bem, tu não ora. Então Deus tem que levantar uma meia dúzia de penina para tu dobrar o teu joelho. Quando tu dobra o teu joelho, o milagre acontece. Quem está entendendo essa linguagem? Mas compreenda isso. O cego mendigo é atraído não pela visão, mas pela audição. O rico que está no meio dos arbustos não é atraído pela audição, mas sim pela visão. Ele quer ver, mas não pode, mas ele não é cego. Ele tem um defeito, pequena estatura. O cego mendigo não enxerga, mas tem bons ouvidos. E é inteligente. Quando ele fala para os seus amigos: leve as minhas moambas lá para o caminho, ele falava para os seus amigos: coloca as minhas moambas na beira do caminho. Ele era inteligente. Se ele coloca no meio do caminho, Jesus não ia atender ele, não. Falei para o obreiro da nossa igreja: sabe por que Jesus operou um milagre na vida do Batista? Ele falou: não, é porque ele colocou as moambas na beira do caminho. Ele não atrapalhou a caravana de Jesus. Tem gente que quer atrapalhar a caravana de Jesus. Coloca as mãos no meio do caminho, aí Jesus não atende. Quando ele gritou na beira do caminho, Jesus entendeu: ele é inteligente, não está atrapalhando a minha caravana. Quando ele grita mais alto ainda, Jesus: eu amei ele, não atrapalhou a minha caravana. Se tu não quer fazer, não tem problema, meu irmão, fica tranquilo. Só pega as tuas mãos e coloca na beira do caminho. Não atrapalha quem está fazendo. Tem gente que quer fazer. A capacidade, agora que ele chegou e Jesus desce.
e desce depressa. Ele teve um esforço, ele correu, e na força da corrida dele, ele conseguiu subir no pé de figueira brava. Para ter um encontro, ele teve pressa, ele correu. Tem gente que tem pressa para tudo, para trocar de carro, para trocar de casa, para aumentar a conta bancária. Mas quando fala em reino de Deus, parece que está pensando no elefante com corrente nas costas. Antes de ser crente, esse miserável que está aí do teu lado passava a noite na balada, passava a noite no forró, clareava o dia, ia direto trabalhar, chegava do serviço, nem ia para casa, ia para o boteco, bebeu uma cachaça, vinha para casa, incomodar a esposa, era um problema. Aí Jesus entrou na vida dele, transformou ele, quando o obreiro chama ele para uma vigília e fala: estou cansado, chama para uma semana de consagração, não posso, chama para um trabalho evangelista, agora não dá. O miserável na palma da mão do diabo corria, na palma da mão de Jesus, é uma tartaruga ambulante e desfavorecendo, meu irmão. Em nome de Jesus, seja liberto nessa noite, se prepare para a graça de Deus. Quem está entendendo essa linguagem, pode nessa noite, por gentileza, ele teve pressa, ele atraiu Jesus pela pressa que ele teve pelo encontro. Nessa noite, em nome de Jesus, tenha pressa para ter um encontro. Tu está morrendo e não se deu de conta. Ele corre, sobe, Jesus chega e fala: ei, subiu com a tua própria capacidade, agora eu vim aqui te falar um negócio importante, esquece. E é para descer depressa. E ele não pensou duas vezes. Ele nem usou paraquedas, ele se jogou lá de cima com tudo. Quando Jesus falou desce depressa, ele desceu depressa. Diz a Bíblia que quando ele desceu, ele recebeu. Desceu e recebeu. Tem gente que não recebe mais nada porque tem dificuldade para descer. E para receber tem que descer, amigo. Infelizmente a lei de Deus é essa. A lei de Deus é essa. Olha como Cristo é diferente. Nós lutamos para ter, não é verdade? Nós lutamos para ser. Aí vem Jesus e pega e fala assim: usa as coisas que não são, usa as coisas técnicas. Aí eu quero ser forte, mas eu uso coisa fraca. Eu quero riqueza. Aí ele abandona a riqueza e vem para se meter no meio de nós. Aí nós queremos atingir o que os outros atingiram. Aí Jesus pega uma toalha e vai lavar o pé. Aí Jesus pega e fala: o menor aqui é o maior lá em cima. E o maior aqui embaixo é o menor lá em cima. Eu estou escolhendo o que vocês querem. Como Jesus é interessante. Aí ele chega e fala: tu quer receber? Então desce. Diz a Bíblia que ele desceu e recebeu. Estava na Paraíba pregando, um fazendeiro me recebeu. A primeira vez que eu vi uma limusine na minha vida. Me hospedei no apartamento de um senador da República. Quando fui pregar na fazenda desse fazendeiro que garimpou o minério da Paraíba, camarada multimilionário, foi o que morreu esse ano que passou, o Ronaldo. Quando eu estava lá na fazenda dele lá, e vi uma pista para pouso de avião, pista para pouso de helicóptero, fiquei encantado, fiquei maravilhado. Como é que pode um homem tão rico, desse jeito, ter aceitado Jesus? É mais fácil um cabelo passar por fundo de uma vida, um rico entrar no bem. Eu perguntei para ele, ele foi conversando e falou: rapaz, foi a maior loucura do mundo. Eu tinha 50 anos de idade aí, depois de conhecer mais de 110 países do mundo, depois de ter, que eu jamais imaginei ter, eu caí na cocaína, e na dependência da cocaína eu fui exposto à depressão. Minha esposa me deixou, levou filhos e netos, eu vim para a fazenda e resolvi viver uma vida de orgia. No domingo pela manhã, quando eu vim para a fazenda para tirar minha vida, quando eu apertei o controle do portão da fazenda, o portão abriu, tinha um jardineiro no canto, capim, lá no jardim. Aí quando eu baixei o vidro do meu carro, silencioso, uma Mercedes, o jardineiro estava batendo com a enxada no chão e cantando uma canção que dizia assim: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti ele te chama, pois deseja te salvar. E quando está batendo com a enxada, a unção desce no jardineiro, o jardineiro começa a chorar, passar no cabo da enxada. Não notou que o carro estava próximo dele. Quando ele buzinou, o jardineiro assustou, limpando as lágrimas, falou: doutor, não estou matando serviço, não, doutor.
Estou aqui cantando um de louvor a Deus. Sou esse cachaceiro. Jesus libertou do alto. Jesus me curou de um câncer. Eu nunca tive a oportunidade para dar testemunho para o Senhor na minha vida. Mas eu quero deixar claro para o Senhor que eu sou a pessoa mais feliz dessa Paraíba. Ele fala para mim, eu quero agradecer e perguntar para ele, vem cá, será que esse Jesus pode dar essa alegria para mim também? Aí o jardineiro fala para ele, doutor, tudo que o senhor tem eu nunca vou ter, agora o que eu tenho, o seu dinheiro não compra. O senhor vai ter que descer do carro e botar o dinheiro na minha frente, eu vou falar com aquele que adora lá, e ele pode descer com o dinheiro sem problema. O Ronaldo falou quando me identificou que estava de joelho dobrado na frente do jardineiro, ele com as mãos calejadas, suado, falou, Jesus, tanto que eu orei por ele, está de joelho dobrado aqui, não vai ter morte na fazenda, porque hoje eu penso em se matar, vai ter a vida nessa fazenda, e a partir de hoje eu tenho a história desse ano. Vamos aqui crer o poder de Deus para a gente crer. Nesse tempo, quando eu estava chorando, o jardineiro levantou no chão e falou, aperta minha mão, paz do Senhor. Eu falei, o que é isso? A partir de agora tem meu irmão. Ele falou, não estou entendendo nada. Ele falou, a partir de hoje muda tudo na tua vida. Me autoriza a matar um boi. O Senhor não vai se matar como o Senhor planejou no dia de hoje. Vai lá em João Pessoa, busca a patroa, porque hoje não vai ter morte na fazenda. Vai ter a festa na fazenda hoje. Porque o diabo vai bater em retirada e Jesus vai ser o Senhor desta fazenda. História de pegou no domingo à noite, eu peguei numa segunda-feira à noite, falei, eu quero conhecer esse jardineiro. Ele falou, rapaz, quando eu fui para João Pessoa, minha esposa estava me esperando. Falei para ela, o que aconteceu? Ele falou, olha, 15 dias atrás, eu desesperado fui num culto aí na Assembleia de Deus, e um porteiro falou para mim, aquele que muito te entristeceu por esses dias, eu estou trazendo ele transformado para a glória do meu nome. Quando isso aconteceu, eu dei a perdão. Eu já estava esperando. E quando ela falou isso para ele, voltaram para a fazenda, o jardineiro abriu o portão, entrou uma frota de carro, os filhos, netos. Ela falou, cadê o jardineiro? Quando ele apresentou o jardineiro, ela falou assim, olha meu filho, tu és um bem-aventurado mesmo. Deus hoje usou a tua vida. Eu falei, não, cadê o jardineiro? Quando ele apresentou o jardineiro, sapato cor de crocodilo, relógio bonito, bom terno. Eu falei, rapaz, para jardineiro está bonito demais. Ele falou, eu era jardineiro, agora eu sou tesoureiro do patrão. Eu viajo a Paraíba de helicóptero particular, porque Deus pega aqui em cima, joga para baixo, pega aqui embaixo, joga para cima, porque Jesus agora de tudo, ele faz como ele quer. Quem tem poder nessa linguagem que Jesus quantos querem receber de Deus nesta noite? Então, nesse dia, porque Ele vai receber se você descer. Quem recebe esta palavra com alegria pode abrir a boca para dar glória ao nome de Deus. Quem quer se recebe, meu Deus, se não recebe. Quem quer entender nessa linguagem, por gentileza, abre a tua boca se você pode. Declaro de glória ao nome de Deus mesmo. Se você pode, eu já estou encerrando. Pega a mão desse irmão que está do teu lado. Pega a mão desse irmão que está do teu lado. Aqui no público, para dar exemplo, façam Deus. Aperta bem apertada a mão desse crente que está do teu lado. Até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão desse irmão que ele abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Eu vou te dar 40 segundos para tu fechar os olhos e abrir a boca. Tem glória da boca e da glória, tem glória da boca e da glória. Tem obreiro aqui que quer que os dedos dê glória a Deus, como eles não dão glória a Deus. Tem pastor aqui que se dê glória a Deus, aquele de areia na garganta, sai poeira na garganta. Às vezes não te desce porque tu vai receber, porque quem desce recebe. Vem aqui, Senhor, fecha os olhos e abre a boca, vai a boca. E calma tu para bater, calma e pide. Só quem está sentindo a glória de Deus vai louvar a gente o tempo mundial. Então, para de te glória a Deus. Fala bem, fala viu. Agora sai, vai receber o quê? 10 segundos. Solta a mão do teu irmão, a mão do teu jeito, vai.
Deus! Desceu, recebeu, se alegrou. Cadê a alegria do Espírito Santo na tua vida? Cadê? Desceu, recebeu, se alegrou. Alegria de quando me disseram vamos à casa do coração alegre foi você e amor. O Espírito Santo é gozo, paz e ar. Na presença de Deus até a tristeza santa de ar. A alegria do Senhor é nossa. E por que você está triste? Glória! Tem pastor tomando antidepressivo para dormir, porque perdeu a alegria da salvação. Quem sabe Deus vai te libertar dessa convenção. Tu vai sentir uma alegria na tua alma, uma alegria. Oh, Maria, tu que tu e sempre alegria que vem de cima para baixo. Alegria que nos liberta do vinho, da cachaça, da cerveja. E não adianta tu aqui estar dando glória a Deus, se lá fora tu tem vontade de pular um carnavalzinho evangélico. 11 meses você fica com a igreja, um mês tu vai para a beira da praia, coloca um biquíni na tua mulher, uma sunguinha no corpo, vai tomar uma cervejinha e diz que é crente da Assembleia de Deus. Tem que ficar liberto e receber uma alegria que vem de cima para baixo. Tem que receber a alegria que vem de cima para baixo. Quem tem também nessa linguagem, então receba essa alegria, receba o prazer de estar dentro da casa de Deus. Terceiro, recebeu, se alegrou, hospedou. Diga comigo, hospedou. Eu não entendo Deus. Como é que pode um Deus tão grande querer se hospedar em mim? Os astrônomos até hoje não sabem quantas estrelas tem no céu, mas Deus sabe o nome de cada uma delas. Então Ele chama elas para se recolher no firmamento, para que dê lugar para o dia e o sol apareça, elas ouvindo a voz de Deus se recolhem no firmamento. Deus sabe quantos grãos de areia tem nas beiras de todas as praias do planeta Terra. Não deixe que nem fio de cabelo da tua cabeça caia sem a sua permissão. Pega todas as águas dos oceanos do planeta Terra, coloca a concha na sua mão, mede os montes e pesa numa balança de precisão as maiores montanhas do mundo. Deus vem pulando por cima dela. Deus vem pulando, Ele usa as nuvens como estrado nos seus pés. Esse Deus pega e fala: eu vou me hospedar em você, eu vou ser teu hóspede, eu não vou sair da tua vida. E tu não sente alegria por isso, meu irmão, não me pediu hoje. Levanta as duas mãos lá em cima, abre a tua boca. Tu deixa o filho desviado em casa, mas quando tu voltar, tu vai colocar o pé na sala, o diabo vai sair da porta do fogo. Porque quem vai matar na tua casa é Jesus de Nazaré. Quem vai comprar essa glória? Eu estou sentindo que a glória de Deus está descendo aqui. Estou sentindo que a presença de Deus está descendo aqui. Você vai agora, senta agora e seja tomado pela glória dele agora. É o nome de Deus.
Aí ele confessou. Aqueles que defraudei quero restituir. Guarda esta palavra, eu fecho a minha Bíblia. Não está na Bíblia, mas Deus me deu uma oração. Quem confessa voa. Quem oculta rasteja. Tu quer continuar rastejando ou tu quer voltar a voar? Aqueles que eu defraudei eu quero restituir. Quem confessa. Eu já preguei esse evangelho em tudo no país do mundo. Estou indo para os Estados Unidos na terça-feira. Abri frente missionária em 13 países do mundo sozinho, dormindo em boca de vulcão, em deserto, em tribo de índio. Estava em Brasília pregando um grande congresso. Quando apertei o botão do quarto lá do hotel Juscelino Kubitschek, toda a parede mudou de lugar. Eu fui para o restaurante do hotel Talheres de Prata com uma cachoeira artificial. Eu falei, por que cachoeira? Ele falou, para dar uma leveza na hora de se alimentar. Eu falei, rapaz, se o céu é melhor que isso daqui. Chiles Carvalhais cantando, dinheiro de sobra. Todo final de semana estava numa tribo de índio, lá no país do Paraguai. Em Brasília, um hotel 5 estrelas. Lá no meio da tribo, um colchão no chão, de quartel, uma telinha no rosto para os mosquitos não te devorarem vivo. Aí o líder da tribo olha e fala assim, será que Deus ama os índios? Eu falei para o Ted, diga para ele que Deus é tão apaixonado por índio que quando nasceu na São Israel, ele separou em 12 tribos. E fala para ele que quando a igreja sair da terra vai subir gente de todas as raças, de todas as tribos e de todas as línguas. Deus é apaixonado por eles, fala para ele. Aí o cacique falou, fala para o meu povo, a tribo de índio Atê, mais de 1000 índios, 600 índios crentes, no meio da mata, púlpito de capim, todos sentados em topo de árvore. Eu preguei sobre a mesa de Abraão e Isaac e Jacó. O dia que um dia nós estaremos assentados e ele vai no seu lugar. Quando o inverno de interpretar, os filhos dos índios começaram a saltar de um lado para o outro, a pular, aquela alegria. O intérprete parou de me interpretar, falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, pastores estão falando na língua deles, que estão vendo os céus abertos, e Jesus para levar para o Senhor. Eu senti na tribo de índio que eu não senti em Brasília 10 vezes mais. Na hora de comer, o índio falou para minha senhora, vamos lá que o cacique está aguardando, e o convidado para a festa, a hora é primeiro se servir. Quando eu olhei abrir o panelão, uma sopa de cabeça de frango. Uma viagem de 90 quilômetros da cidade, na cidade da tribo, eles iam lá e os donos de aviário doavam as cabeças de frango. Abriu a tampa daquele panelão, aqueles olhinhos, olhando tudo na minha direção. Aí o cacique falou assim, pode se servir, fica à vontade. Eu me servi com as coisas aí. Eu peguei uma cabeça de frango daquelas pelo bico e trouxe na copa. Sabe qual é o gosto de uma cabeça de frango? Não sabe não? Tem sabor de almas. Não saia daqui conforme você chegou. Saia daqui diferente. Saia daqui com uma visão de reino. Saia daqui transformado. Como Zaqueu falou, aqueles que eu defraudei, eu quero restituir, ele confessou. Quem confessa voa. Glória a Deus. Jesus falou, esse é filho de Abraão. Hoje chegou salvação nessa casa. Jesus abre a porta da casa e fala para os murmuradores. A salvação sobre essa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Se havia perdido. Nessa noite, aceite essa palavra na tua alma e tenha uma visão diferente do mundo. Eu quero orar por vocês, fique de pé.
estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Deus quer fazer algo diferente com a igreja nesse século. E Deus está procurando uma meia dúzia de doido para usar. Eu quero que vocês me compreendam na minha loucura. Sabe qual era a minha vontade hoje aqui? Convidar todos vocês para nós aceitar Jesus de novo. Ter uma visão de cima. Não tratar pessoas como objetos e não amá-las por aquilo que elas têm, mas termos o sentimento de Jesus na nossa alma. Feche teus olhos, Pai, eu chego diante da tua presença. Debaixo dessa graça, dessa bondade, obrigado por essa noite tão boa e agradável. Que estão os teus filhos, que representam a tua igreja nesse instante. Um gigante que dorme está sendo despertado. E na força do Senhor nós abriremos os nossos olhos. Usaremos a nossa boca como profetas, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz. Dai-nos mãos para que nós possamos abençoar. Pés que sejam gastados na tarefa da evangelização e cria uma mudança radical dentro da nossa alma. Meu Deus, que hoje e amanhã sejamos encontrados pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu poder. Onde tiver um obreiro hoje, Senhor, com sentimento na alma de ser melhor, de passar por uma mudança radical e aceitar a proposta do céu, não deixe ele de alma vazia. Aonde ele estiver agora, Senhor, vai e toca nele de uma forma especial. Ai, a tu bribica, ai, a série, manda azeite, 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 azeite. Azeite em abundância transforma o sentimento da sua alma. Que nós saibamos andar entre ricos e pobres, entre pobres e ricos. E possamos tratar todos com igualdade, tendo uma visão do alto. Vem nesta convenção ainda hoje, prossegue conosco, amanhã permanece conosco para sempre. É o meu pedido de oração, se crendo no teu poder e na tua graça. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Dê um abraço em uma, duas, três pessoas que estejam na tua volta e diga para esta pessoa: quem desce, recebe. Faça isso.